Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 14 de junho de 2023. Inicialmente, vamos analisar o processo 41.39.347. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso de ofício e recurso ordinário, em que a autuada é Confecções de Roupas LSK Limitada. A pedido de sustentação oral, o patrono da autuada está presente para realizá-la, mas antes eu passar a palavra à relatora, a doutora Raquel Uiazzi, para que ela apresente as acusações fiscais. Depois a gente abre, então, para a sustentação oral. Doutora Raquel, fique à vontade. Obrigada, presidente. Cumprimento a todos, bom dia. Nós estamos diante de um caso que contém 6 acusações fiscais. Não vou fazer a leitura integral de cada acusação, vou fazer apenas um resumo. O item 1 diz respeito à falta de escrituração de notas de saída. Item 2, erro na determinação da base de cálculo que resultou em erro na carga tributária das operações de saída. Apenas uma retificação. O item 1 também contempla o não pagamento do imposto. Item 3, falta de escrituração escrituração de ICMS em valor inferior ao destacado nas notas fiscais de saída. Item 4, creditamento indevido do imposto apropriado com base em entradas que foram posteriormente canceladas. Item 5, falta de escrituração de notas de entrada com destaque do ICMS. Item 6, falta de escrituração de notas de entrada sem destaque do ICMS. Uma vez intimada da lavratura do auto de infração, a contribuinte apresentou defesa, que está lá as folhas 5.931 a 5.978. O auditor fiscal se manifestou às folhas 5.981 e seguintes. Foi realizada a diligência, que resultou na retificação, termo de RET-RAT do item 2 do auto de infração, às folhas 6.009. Em seguida, a contribuinte complementou sua defesa, as folhas 6.024 a 6.034. E o agente fiscal apresentou nova manifestação, as folhas 6.037 e seguintes. A douta DTJ, por sua vez, julgou o auto de infração parcialmente procedente. As acusações fiscais foram mantidas, mas os juros foram reduzidos nos termos da súmula 10 revisada. Por conta da decisão parcialmente desfavorável à Fazenda Pública, foram interpostos recursos de ofício e ordinário. Ambas as partes buscam o não provimento do recurso de ofício. Em sede de recurso ordinário, a contribuinte pugna pela reforma parcial da decisão recorrida, argumentando em síntese que o fisco desrespeitou o prazo de 90 dias entre o início e o final dos trabalhos fiscais, o qual estaria previsto no artigo 5º da Lei Complementar 939 de 2003. Que o relato do auto de infração apresenta inconsistências, que tais inconsistências existiriam principalmente na comparação entre as descrições da infração e os dispositivos legais apontados como infringidos. Que é incorreta a interpretação do fisco no sentido de que teria deixado de lançar débitos relativos às operações de saída. Isso porque parte das operações questionadas estaria relacionada à mera devolução de mercadorias e não à saída efetiva de mercadoria, não havendo que se falar em recolhimento do ICMS, nos itens 1 e 3. Que a infração descrita neste item do auto estaria relacionada a erro na base de cálculo, e aí ele está se referindo ao item 2. Mas os dispositivos apontados pelo fisco seriam relativos a erro na aplicação da alíquota. Por se tratar de questões substancialmente distintas, base de cálculo e alíquota, o item deveria ser cancelado, o item 2 deveria ser cancelado. Que o seu direito ao crédito do ICMS estaria garantido legalmente em face do princípio da não cumulatividade. Assim, mesmo em caso de cancelamento de notas fiscais, o crédito poderia ser apropriado. Item 4. Pede a aplicação do artigo 85A da Lei 6374 de 89, a fim de reduzir o valor das multas. Que no caso concreto não houve fraude, dolo ou simulação, de modo que deveria ser aplicada a redução da multa prevista no 527A do regulamento.
que as taxas de juros cobradas pelo Estado deveriam ter como teto os índices adotados pela União, no caso a Selic. Que a aplicação dos juros de mora para a atualização da multa seria indevida. Que a multa teria caráter confiscatório e desproporcional, devendo ser cancelada. A representação fiscal apresentou contra-razões e requeriu o não provimento do recurso. Presidente, este é o relatório. Obrigado, doutora Raquel. Eu convido, então, o doutor Eduardo Alves da Silva Pena para realizar a sustentação oral. Doutor Eduardo, fique à vontade. O senhor tem 15 minutos. Ok. Bom, cumprimento a todos, senhora relatora, doutora Raquel, senhor presidente, doutor Samuel, senhor juiz, doutor Rodrigo, doutor Rui, a representante fiscal, doutora Maria Cláudia e demais participantes. Eu não vou me alongar muito, como a própria relatora disse, é um auto de infração que contém 6 itens, é um processo bastante complexo, né? Tanto é que tem aí mais de 6.000 folhas, esse processo administrativo. Então, eu vou me ater somente ao tópico que eu acho mais pertinente, que é a preliminar que foi demonstrado a decorrência do lapso temporal entre o trabalho fiscal até o lançamento do crédito tributário, ou seja, o auto de infração. Muito embora o fisco entenda que o artigo 5º da lei complementar fala somente a respeito do restabelecimento da espontaneidade, nós entendemos que fala também, que trata-se também da questão do prazo em que o fisco tem para concluir o trabalho fiscal e assim, então, fazer o lançamento. Olha só, esse auto de infração ele foi lavrado dia 31/8/2021 e, conforme consta nos autos de infração, o trabalho de fiscalização iniciou dia 15/6/2020, ou seja, se passaram aí 1 ano e 2 meses para concluir o trabalho fiscal. Então, a gente não pode perder de vista a desproporcionalidade que tivemos, que o fisco tem entre o contribuinte, que são prazos de 90 dias, sendo prorrogado por mais 90 dias, que dá um total de 180 dias. Enquanto que a contribuinte, ela teve apenas em 2 oportunidades para apresentar um número muito alto de documentos, foi um prazo de 5 dias e 10 dias. Né? Como eu disse, um processo que contém 6.000 folhas e teve apenas 30 dias para apresentar suas defesas. Tá? E o que acontece? Só um instantinho aqui. Nós entendemos que isso é uma causa de nulidade do auto de infração. Tanto já tem um julgado que eu juntei no nosso recurso ordinário, da lavra do doutor José Eduardo Soares de Mello, que ele fala da questão que é indispensável a apresentação do documento quando o fisco necessita de uma prorrogação de prazo. Então, senhores, eu me apego somente a essa questão do lapso de tempo de 1 ano e 2 meses para concluir o trabalho fiscal. Inclusive, esse tema, há pouco tempo, ele foi em debate através de uma palestra na comissão da OAB, lá de Pinheiros, que foi discutido essa desproporcionalidade em que o fisco tem um tempo muito extenso para concluir o trabalho fiscal, enquanto que o contribuinte tem o prazo máximo de 30 dias para apresentar a sua defesa. Então, como eu disse, não ia me alongar muito, só me ater a essa questão do lapso temporal, e nós pedimos, então, a nulidade do auto de infração, né, o descumprimento desse prazo, e, se for o caso, alternativamente, que o processo seja convertido em diligência, para que o fiscal atuante apresente esse documento de pedido de prorrogação, se existe. É isso, senhores. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Pergunto
inicialmente a doutora Raquel, se ela tem alguma pergunta para o patrono. Não, presidente, não tenho nenhuma pergunta. Estou satisfeita. Obrigada. Demais membros da Câmara, representação fiscal, algum questionamento? Não. Muito bem. Eu pergunto, então, doutor Rodrigo, como é que está aí? Conseguiu entrar na VPN? Infelizmente não, presidente. Eu estava aí otimista, mas não tive êxito aqui, não. Obrigado. Certo. Eu vou continuar lá o contato lá com o pessoal do suporte do Tite, mas por agora eu acredito que vai dar certo, presidente. Então, sem problema. Então, como foi... O doutor Rodrigo está com problema, ele não vai conseguir votar, né? Obviamente, ele participou, ouviu a sustentação oral, então isso é o que importa. Doutor Raquel, então eu vou devolver esse processo para a senhora e a senhora já hoje mesmo, né? Quando acabar a sessão, a senhora já coloca o seu voto, né? E já disponibiliza para a pauta. E a gente repete essa pauta semana que vem. Combinado. Eu também eu tiro o meu processo de pauta para que a gente garanta, então, que os 4 juízes estejam em condições de votar, né? Que nós temos problemas aí na VPN. Tá bom? Então, agradeço ao doutor Eduardo, né, pela objetividade da assentação, pelos pontos que trouxe, né? E, seguindo aqui, deixa eu voltar aqui para o sistema. Bom, o outro processo da pauta seria o 41.50.491, um recurso ordinário interposto pela Soft Metais Limitada. Eu sou relator desse processo, então em função do que experimentou aqui, estou retirando de pauta esse processo e para colocar, então, também para a semana que vem. Eu só quero aqui confirmar uma coisa antes. Muito bem. Bom, com isso nós cumprimos, então, a pauta de hoje. Pedimos desculpa, então, ao doutor Eduardo e à doutora Raquel Menezes, que estão também presentes, né, estão presentes para acompanhar o julgamento, mas, de qualquer maneira, ele retorna, então, semana que vem. Teremos atraso aí de apenas uma semana nesse julgamento. Né? Ok, senhor presidente. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Obrigada, bom dia. Então, com isso, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 14 de junho de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação.